Meu nome é Renata Nakano, eu sou, como formação, eu sou editora, trabalhei desde os 18 anos no mercado editorial e sempre trabalhei muito com literatura infantil, que sempre foi minha paixão como editora mesmo, e em várias casas editoriais, e senti necessidade nesse meio do caminho em aprimorar, em estudar, pesquisar. Então, acabei seguindo em paralelo uma carreira na academia, fui bolsista da Biblioteca Internacional da Juventude, em Munique, que é a maior biblioteca de literatura infantil do mundo, onde eu pude desenvolver uma pesquisa que depois se desenvolveu para o meu mestrado na PUC-Rio, que é sobre álbum ilustrado. E quando eu saí do mestrado, eu encontrei uma série de... acabei indo desenvolver um catálogo na Casa da Palavra, que era um braço editorial da Leia na época, um catálogo de literatura infantil que foi muito focado em programas de governo e teve uma... E foi ótimo, a gente conseguiu vender para muitos programas e ganhou muitos prêmios com aquele catálogo, eram livros incríveis. E aí, de lá, eu estava aquela coisa do mestrado, né, que você dá um foco muito grande, e aí eu resolvi fazer um zoom out e fui fazer um MBA em gestão de negócios no IBMEC para justamente entender um pouquinho melhor como a roda gira, né, entender mais a questão do negócio, conseguir conversar com um departamento financeiro, entender a parte de logística, enfim, poder dialogar para pensar no livro como de uma maneira um pouco mais completa, né? Em como tornar aquilo sustentável, aquilo viável. E aí nisso eu acabei desenvolvendo um projeto junto com a Ana Cecília, que virou Edições Janeiro, era uma editora pequenininha, mas que tinha um grupo de investidores por trás. E aí chegou 2015, né? Então esse projeto era um tripé, uma das linhas dessa editora era literatura infantil, e com um grupo de investidores, depois de uns 2 anos, você tinha que começar a dar um retorno aí para esses investidores. E o que aconteceu foi que em 2015, esse projeto da área de infantil, que estava muito direcionada a vendas governamentais, sofreu um baque, porque chegou 2015, teve a suspensão dos principais programas de governo do Brasil, e o projeto se tornou insustentável dentro daquele modelo. E para uma editora de literatura infantil pequenininha, realmente é muito difícil você sobreviver num mercado editorial que não tem essas compras governamentais, porque você acaba tendo como saída muito o mercado escolar. E o mercado escolar particular, você acaba competindo com gigantescas que têm uma grande equipe, né, de divulgação escolar, que a editora pequena vai ter muita dificuldade de entrar, de competir. Nisso eu fiquei pensando, né? Eu estava terminando o MBA em gestão de negócios e essa era a minha questão, era a minha angústia. Eu tinha mais um catálogo com obras incríveis, premiadas, mas que não estavam chegando aos seus leitores. Isso me trouxe uma angústia grande. E aí eu acabei desenvolvendo, como trabalho de conclusão de curso, um modelo de negócio que virou o Clube Quindim. O livro chegou na minha vida muito pequena, é mais ou menos o caminho do que eu falo com o Quindim, né? A minha mãe lia muito para mim. A minha mãe, ela é uma grande leitora, ela vem de origem não leitora, meu avô era caixeiro viajante, a minha avó era dona de casa, mas eles valorizavam muito a cultura, e a minha mãe, em especial, sempre gostou muito de ler. Então, ela gostava de sentar com a gente, ou fazia cabaninha na cama, ou na praia, quando a gente ia passar verão na praia, a gente lembra dos 4 filhos na rede, e ela abrindo os livros, ou inventando as histórias. E eu lembro de alguns livros que ela gostava tanto, e um em especial, que ela era completamente apaixonada por aquele livro. E eu me tornei apaixonada por aquele livro, só que eu não entendia nada do livro. Eu falei, meu Deus, mas por que ela gosta tanto do livro? Que livro você gosta, filho? Esse livro que eu gosto, que é o livro que a mamãe gosta. Mas eu não entendi o livro. E aí, depois de alguns anos, eu fui pegar ele de novo na estante, e aí eu falei, então era isso.
Então era isso que minha mãe gostava. Então você percebe que eu me encantei com o olhar de encantamento da minha mãe. E esses momentos de afeto ficaram muito marcados na minha memória. E eu fui trazendo isso, tanto que quando eu estava no segundo colegial, na época era colegial, né? Denunciando a idade, eu fui fazer a escola ofereceu um teste de orientação vocacional, eu fui fazer, e aí saiu lá, editoração. Meu Deus, o que é editoração? E aí eu fui atrás e achei muito interessante, mas eu já tinha interesse nisso pensando na literatura infantil. E não só por conta do texto, principalmente por conta da imagem, que eu gostava muito de desenhar, eu me encantava com as ilustrações. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu tive até muita dificuldade com gramática, eu era ruim em gramática, e aí eu fui correr atrás e tudo mais, mas o que me encantavam eram as histórias e as imagens e as ilustrações. Era literatura infantil, desde sempre. Foi aquela coisa, né? Vendi o carro, peguei as economias que eu tinha e investi no Quindim. E então foi um projeto independente, né? Um projeto que não teve nenhum grande investidor e que foi crescendo. Hoje a gente já está com quase 4.000 assinantes e ao longo desse caminho a gente foi descobrindo muitas coisas bacanas, como, por exemplo, quando a gente fez o projeto inicialmente, a gente entendeu um pouquinho as personas, que o pessoal de marketing fala, né? Dividir um pouco por classe social, e aí a gente foi descobrindo que o recorte daquela família interessada num clube de assinatura de livros não era por classe social, né? Pelo menos dentro do valor que a gente colocou como assinatura, mas era por interesse. Era por interesse cultural. Então, são famílias que reconhecem o valor do livro e que valorizam a cultura de maneira geral. E aí, entre outras várias descobertas que a gente foi fazendo. E aí, quando a gente abriu o Quindim, eu sempre na posição de especialista em literatura infantil, de repente, 3 meses depois, engravidei. Não foi uma gravidez planejada, mas enfim. Me descobri sendo mãe também e vivendo todas aquelas questões que a maternidade coloca para a mulher, que antes eu só ouvia, mas eu não vivia, né? Então, essa questão, por exemplo, da dupla, da tripla jornada de trabalho, ficou muito clara a dificuldade para mim. E isso impactou muito na maneira como a gente trabalhou no Clube Quindim, né? Pensando em como fazer com que essa mãe acolhesse a leitura como um momento gostoso para ela, porque se a mãe brasileira já está sofrendo lá, trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem que cuidar da casa, né? Tem que cuidar do filho, cuidar da casa e do filho. No país que a gente vive, é um país machista, acaba sendo muito delegado à mulher. Então, como é que a gente faz para acolher essa mulher, para que ela entenda que não, eu não quero que isso seja mais uma obrigação, eu não quero que ela veja aquilo como mais uma obrigação dentre tantas que ela tem. Então, nisso a gente desenvolveu todo um material de comunicação para tentar envolver essa mãe nesse processo, tentar fazer com que ela faça daquele momento um momento gostoso para ela também, um momento de troca genuína com a criança, né? É aquela coisa, quando você está lendo para uma criança, você não está ao mesmo tempo fazendo a janta, você não consegue mexer no celular ao mesmo tempo, você realmente está presente, integralmente presente. E isso, para uma mãe com essa dupla, tripla jornada, é algo muito potente. Para a criança, então, nem se fala. Então, esse encontro cheio de afeto, cheio de troca, essa experiência é o que a gente busca em tudo que a gente desenvolve no clube. Então, a história do nome foi do meu sócio, que é o Volney. Na verdade, ele tinha um projeto que era um centro de leitura Quindim. E aí, quando eu, enfim, estava com aquele TCC nas mãos, eu não queria desenvolver aquilo sozinha, né? E aí eu encontrei com ele, com aquele projeto todo desenhado. Ele tinha acabado de sair da secretaria executiva do MINC. E aí eu
eu convidei ele, e o que você acha da gente tocar esse projeto? Ele adorou, só que ele falou, eu só quero se o projeto se chama Quindim. Aí eu falei, não, então vamos. E o Quindim, ele é um personagem do Monteiro Lobato, né, um rinoceronte do Sítio do Pica-Pau Amarelo, além de ser também o doce predileto do Mário Quintana. Então tem essas duas origens, né? Então, a nossa curadoria é uma curadoria muito interessante, porque ela conta com pessoas que são muito reconhecidas pelos pais e que são os grandes nomes da literatura infantil atual, né? Então, pessoas como Ana Maria Machado, Ziraldo, Marina Colasanti, o Loyola Brandão, entre outros, né, que o grande público conhece. Mas há também muitos especialistas de diferentes regiões do país, de diferentes formações. Então, a gente vai ter tanto autor quanto especialista, acadêmico, gente da área da psicologia, cada um contribuindo de diferentes regiões do país e diferentes grupos étnicos. E então, o que a gente consegue com essa diversidade de curadoria? A gente consegue uma diversidade de indicações de obras. Então, eles indicam essas obras, né, dividindo por categoria leitora, que para facilitar para os pais, para não criar mais uma barreira, a gente traduz como faixa etária, o que é muito maleável, mas enfim. Então, esses curadores fazem essas indicações, e a única coisa que a gente pede para eles é para que eles tentem incluir mais obras brasileiras, porque a gente já sofre muita colonização cultural, mas não impede também de enviar, a gente também manda bastante obra estrangeira, e pede também para que eles tentem diversificar as editoras, para que a gente não fique concentrada só nos grandes grupos. Isso em si também garante uma bibliodiversidade incrível. E aí, com todo esse acervo de indicações, a gente vai compondo mês a mês, para cada faixa etária, livros de diferentes autores, com autores de diferentes origens, livros de diferentes gêneros, temas, formatos, linguagens, estéticas. E assim a gente vai formando mês a mês um acervo pessoal muito diversificado. E por meio da leitura, ampliando assim o universo daquela família, né? Pensando que o livro infantil, principalmente na primeira infância, ele se dá por meio da leitura compartilhada. Então você não tem só a criança lendo aquela história, você tem o adulto também. E como muitas dessas obras têm como característica conversar com leitores de diferentes idades, são os tais livros sem idade, né? Você consegue também sensibilizar o adulto. Então, são obras tão potentes, com tantas camadas de leitura, que elas vão conversando com aquela criança e vão conversando com aquela mãe também que está lendo, com aquele pai, com aquela família, trazendo em pauta muitos temas que, por vezes, não surgiriam se não fosse por meio daquela leitura. A gente mandou, por exemplo, o Zumbi Assombra Quem, que fala sobre a questão do racismo de maneira muito sensível. A gente envia obras clássicas também. A gente envia... olha, não sei nem o que dizer. A gente envia um pouco de tudo, assim. Na verdade, a gente vai trazer clássicos da literatura estrangeira, da literatura brasileira, vai trazer novidades, obras contemporâneas. É bem interessante, assim, é bem rico. A gente está até com um projeto agora que a gente está resenhando as obras que a gente enviou e tal, e a equipe de resenhistas, está todo mundo falando, eu queria ter todos esses livros, queria ter assinado o Quindim antes, porque realmente a gente começou em 2017, em janeiro de 2017, e a gente já enviou quase 400 livros, né? A gente envia 8 livros por mês. Então, é um acervo realmente muito especial, com uma bibliodiversidade incrível, que dá muito orgulho para a gente. Bem, a importância da leitura na primeira infância, todas as pesquisas já indicam, né? É imensa. E quando a gente pensa em clube de assinatura de livros infantis, pelo menos da maneira como a gente pensa o Clube Quindim,
a gente está pensando na leitura como um momento de prazer. E a leitura na infância, na adolescência, ela acaba vindo muito por uma questão escolar, muitas vezes como uma obrigação. Só que, como eu até já falei anteriormente, se o que mais forma leitor é uma figura de afeto, o que mais faz alguém gostar de ler é sempre uma figura de afeto, a gente não pode ignorar a família nesse processo. Então, um clube de assinatura para crianças que chega como um presente, né? A gente manda, no caso, um pacote como esse daqui, em nome da criança, às vezes é o primeiro kit que ela recebe, a primeira encomenda que ela recebe pelos correios, em que ela abre e aí vai junto um diário super bem acabado para que ela possa preencher, junto de um material de apoio, livros com uma curadoria super especial, pessoas como Ana Maria Machado, Ziraldo, Marina Colasanti selecionam os livros. Então, ter esse cuidado com o livro, fazer com que ele chegue como um presente para a criança, para que ela viva aquilo dentro da experiência familiar, de afeto, de troca, é muito potente. É muito potente para que o livro deixe de ter também aquele estigma, né, de ser aquela coisa distante ou de ser apenas uma obrigação, algo que a escola demanda. Porque no nosso país não é um país de leitor, né? Infelizmente. Porém, o nosso país reconhece, também a Retratos da Leitura diz isso, né? Reconhece a importância da leitura. A grande maioria dos brasileiros reconhecem como um livro, como a leitura pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, os pais, mesmo que eles não sejam leitores, eles querem incentivar os filhos a lerem. E isso é muito poderoso, né? É uma alegria muito grande para a gente, porque um dos objetivos do Quindim é disseminar a literatura infantil de qualidade, mas disseminar para todo o país, né? Nosso projeto não é um projeto elitizado. A gente sempre teve uma preocupação de manter um preço de assinatura que fosse acessível para a maior parte do público possível, né? Então, é suado, a nossa margem é super apertada, mas a gente se esforça para manter um preço aí de R$ 39,90 para justamente conseguir fazer com que pessoas de diferentes origens tenham acesso a esse projeto. E é o que a gente foi descobrindo, né? Como eu tinha falado anteriormente, a gente foi descobrindo que o recorte de personas, como o pessoal de marketing diz, não se dá por classe social. Então, não é porque a família é classe A que ela vai ter uma predisposição maior a assinar um projeto como esse. Pelo contrário, a gente chegou a fazer estudos, assim, né? Como teve uma ascensão social no Brasil aí nos anos 2000, mas que se deu muito pautado pelo consumo e não pela educação. Então, por mais que o poder de compra ele tenha melhorado no país, tenha aumentado, isso não reverbera necessariamente para um interesse e valorização da cultura. Então, tem muitas famílias que vão e assistem Cars 4 no cinema e gastam entre pipoca e ingressos para 2, sei lá, R$70. Mas elas acham caro R$50 para um clube de assinatura, por exemplo. Então, tem um trabalho muito grande que a gente faz no sentido de valorização do livro. Então, por exemplo, todo o material que a gente faz nas redes sociais, todo o trabalho de comunicação, a gente tem um grande cuidado com fotografia, para ter uma luz adequada para valorizar aquela obra, com o tratamento de imagem, com o texto que acompanha aquele texto, aquela imagem no Instagram, por exemplo, ou um vídeo que a gente faça para divulgar a obra. E é interessante porque a gente percebe que são obras incríveis, que as editoras muitas vezes não desenvolvem um material de divulgação, mas que a gente faz, e esse material vai ficando também depois e ajuda até a aumentar depois as vendas naquela editora, por conta da divulgação que a gente fez como seleção daquele momento, e que vai nesse encontro de valorização do livro, né? O livro não é para ser o saldão do shopping, 5 por 1, né? 2 por 1, como a gente vê.
O livro é para ser curtido, é para ser apreciado, né? É para ser valorizado. Mas aí nós como pessoas dessa área do mercado editorial, a gente também tem que trabalhar nesse sentido de valorização, né? De não banalizar aquele produto, né? Porque também é um produto. Isso também passa um pouquinho até pela ideia do fetiche, né? Então, quando a gente começou a avançar no projeto e tal, a gente começou ao longo do tempo a fazer também lançamentos exclusivos. O que seriam os lançamentos exclusivos? Nada mais são do que lançamentos que muitas vezes estavam parados, que a editora não estava conseguindo publicar por alguma razão, ou às vezes até ia publicar, mas muitas vezes não tinha conseguido viabilizar o projeto. A gente compra aquele livro para nossa seleção e aí acaba viabilizando o lançamento para o mercado. A editora segura 90 dias e depois ela lança para o público geral. Então é uma maneira da gente ajudar a fazer com que gire mais a publicação de novas obras, né? Contribui também com uma bibliodiversidade, até porque a gente tem a bibliodiversidade como uma pauta muito forte no projeto. Então, e isso ocorre bastante com editoras pequenas, mas também até na crise de 2019 teve editoras grandes que vieram procurar a gente justamente porque não estavam conseguindo lançar novos livros e com a seleção do Quindim, entrando na seleção, elas conseguiriam viabilizar uma série de obras que depois, inclusive, chegaram até a ganhar prêmios, né? Que traz também muita alegria para a gente. Esse retorno é algo muito especial, porque como a minha história sempre foi como editora, eu sempre estive ali atrás do balcão e eu não tinha muito esse retorno, né? E no clube, como a gente é muito atuante nas redes sociais, a gente recebe muitos relatos, muitos vídeos, então as pessoas marcam os filhos dela, comentam como foi a experiência. Essa troca com atendimento também é muito rica. Teve uma criança mês passado que ela pegou o pacote do clube, que é um pacote todo lindo com ilustrações da Mariana Massarani. Ela fez uma maquete de uma casa, colocou quindim na fachada, fez uma maquete de um livrinho com bonequinho, sabe? A gente ouve relatos de pais narrando que as crianças foram perguntar para o porteiro se o quindim já tinha passado. Então, a gente vê a festinha, vídeos com as festinhas das crianças recebendo o livro, lendo, parando para pensar, a experiência. Isso realmente eu acho que é a parte mais especial, que é o que faz a gente ver que a nossa missão está sendo cumprida, né? Devagarinho a gente está conseguindo fazer o que a gente se propôs a fazer, né? Cumprir o nosso propósito. Eu acho que vai um pouco de encontro daquilo, assim, que a gente estava falando. Nem todo mundo lê no Brasil, mas todo mundo reconhece o valor do livro e valoriza a cultura. Então, quando você vê o seu filho lendo, seu filho se empolgando com o livro, você fica muito feliz, né? E você também quer compartilhar isso. Então, as pessoas compartilham muito e aí a gente acaba tendo esse retorno, né, dessa experiência. O mercado de literatura infantil sofreu um grande baque em 2015, né, com a suspensão dos programas de governo. Muitas editoras importantes, com catálogo bastante significativo, fecharam. Mas, ao mesmo tempo, ao longo dos anos, outras foram abrindo e encontrando novos caminhos. Eu vejo um espaço interessante entre as independentes, né? E até o ano passado, as feiras, os eventos literários estavam ocupando um espaço que antes não existia. Até pensando no surgimento de novidades, né? Porque é muito mais fácil a gente encontrar esses livros transgressores em editoras pequenas, independentes, em que o próprio editor é aquele que decide o que vai ser publicado ou não, e os riscos, né, financeiros dessa transgressão, digamos assim. É muito mais fácil essas obras surgirem nesses lugares do que num grande conglomerado, em que você tem como foco maior o lucro. Então, o espaço, às vezes, para
dinâmica, acaba sendo um pouco reduzido. Então, isso eu acho uma coisa interessante que tem surgido. Agora a gente voltou a ter alguns, os PNLDs, né? Só que o PNBE, que era o livro, o principal programa, eu estou falando em programa de governo, porque a literatura infantil, como mercado, né, ela depende muito desse segmento. E quando suspendeu o PNBE e acabou se sujeitando, as obras infantis passaram a ser compradas pelo Plano Nacional do Livro Didático, eu acho que a gente teve uma perda muito grande, porque a gente teve anos e anos de aprimoramento da equipe do Plano Nacional Biblioteca na Escola, que se perdeu, que foi... Não teve uma escuta do novo programa, a sensação que eu tenho é essa, e muitas questões que eram, sei lá, da década de 80, década de 90, que já haviam sido superadas na literatura infantil, foram retomadas. Eu nem estou trabalhando agora com essa parte, porque eu estou realmente dedicada ao clube, mas eu estava conversando agora com um colega editor, e ele falou que uma das questões da educação infantil para compra, né, do edital de compra, é que o livro tinha que ter X palavras, ou X palavras por linha. Gente, como é que você vai metrificar a literatura desse jeito e colocar isso como critério de seleção de compra de um livro de literatura infantil? Então, isso é um retrocesso até muito mais do que década de 80, né? Isso é um retrocesso imenso. E agora a gente vai ver como é que o mercado vai reagir, né? Porque a tendência é que as editoras comecem a desenvolver projetos que acabem se fechando um pouco nessas exigências governamentais, infelizmente. E com essa pandemia toda, com as livrarias fechadas, também dificulta, né? Porque se o mercado de literatura infantil era basicamente escolar, aí você tem o governo, que está com todas essas questões desses novos editais, com esses novos critérios. Aí você tem as escolas, cuja visitação para divulgação escolar está complexa, porque, afinal, estamos vivendo uma pandemia mundial, né? E você tem as livrarias que estão fechadas também. Então, o que acaba acontecendo é que o e-commerce passa a ser o principal canal. E nisso os clubes de assinatura têm um espaço bacana, até porque a gente chegou a ouvir de alguns assinantes que eles passaram a assinar o clube. Eles gostavam de ir na livraria, selecionar o livro para o filho, mas com a pandemia eles não podiam mais ir lá e fazer essa escolha e olhar e tal, e eles assinaram o clube. E passaram a ter uma grande surpresa, porque começaram a chegar livros que eles não necessariamente escolheriam, ou provavelmente não escolheriam, mas se surpreenderam, né? Porque essa questão da bibliodiversidade que eu te falei é um pouco isso, você mandar livros que não se pautam no gosto ou não gosto, né? Mas em oferecer um cardápio de leituras para que aquele leitor vá se formando com um acervo plural, com um olhar plural sobre os livros e sobre o mundo. Com o governo do jeito que está, com as escolas fechadas, os canais tradicionais de literatura infantil eles estão muito prejudicados. Né? A gente começa a ter também o surgimento dos formadores, dos influenciadores de literatura infantil, né? que acabam chegando e disseminando, divulgando as obras, mas acaba se fechando também num nicho muito de educadores, né? Então, até conversando com uma influenciadora recentemente, ela me falou que ela achava que o público dela era de pais, porque ela não falava para educadora, ela é jornalista, é mãe. Mas aí, quando ela foi fazer uma pesquisa dentro do próprio público, descobriu que a grande maioria eram realmente professores. Pelo menos do Quindim, o nicho está muito focado já naquelas pessoas que valorizam a cultura, né? Então, como chegar a esse outro público? Porque quando eu falo chegar na criança, não é a criança que tem o poder de compra. Para você chegar na criança, você precisa passar pelos pais ou pela escola. Então, você precisa entender um pouquinho como essa dinâmica funciona, quais são as dores de cada público, para conseguir conversar com eles e chegar na criança, e até para conseguir formá-los. Porque isso eu não estou falando de educadores, mas os pais, eles não são especialistas em literatura infantil, e eles não têm a menor obrigação de ser.
Então, como que a gente faz para ensinar esses pais a gostar de ler? Ao mesmo tempo, também, como é que a gente faz enfim, para conquistar eles, para fazer com que eles se encantem, e aí o olhar de encantamento deles encantem os filhos também, porque é muito esse processo, né? Por isso que eu falo tanto deles, né? Porque a gente precisa encantá-los também para conseguir chegar na criança, para conseguir sensibilizar, para conseguir fazer com que aquele objeto seja valorizado naquela casa, para conseguir fazer com que o livro esteja também no centro da casa e não só o aparelho de televisão, não o home theater só. Nada contra o home theater, né? Mas o espaço da estante ele foi cada vez mais sendo empurrado para o cantinho. E a estante precisa voltar a ocupar espaço. O livro, a gente fala, pode deixar o livro espalhado também pela casa. Ele tem que estar acessível, né? A gente já ouviu tantos relatos que são relatos tristes, mas enfim, que aconteceram, de escolas que chegaram a receber caixas de PNBS e deixavam os livros fechados nas caixas para as crianças não estragarem, né? Então, ajudar a fazer isso circular, a ser normal você ter esses livros em casa, desmistificando ao mesmo tempo que a gente trabalha com a questão da valorização, né, do livro, mas também a gente precisa desmistificar essa aura que você coloca em torno desse objeto, como se ele fosse uma coisa inacessível para determinada população, né? Manusear, rasgar, exatamente. Livro bom, a gente fala. Livro bom é livro gasto. Então, meu filho, vocês dão livro de papel para o meu filho beber. E a gente fala, a gente manda sim livro de papel. Ele vai estar treinando também a motricidade fina, veja só. Ele vai pôr na boca, ele vai rasgar. Mas não tem problema, isso faz parte da apropriação dele daquele objeto. Até que vai chegar um ponto que aquilo vai ser tão natural, né? Que não vai ser mais uma questão. Alguns livros vão ficar pelo caminho, não tem problema. Eu acho que são esses momentos em que a gente tem essas respostas dos assinantes, sabe? Como, por exemplo, da avó que pede para a gente mandar um mapa de leitura para ela ter o que conversar com com a neta dela, quando a neta dela recebeu o livro. Ou de uma mãe trazendo alguma reflexão que não teria surgido e como aquilo modificou a vida dela e da criança. Esses relatos eu acho que são... É engraçado, né? Eu, como editora, era muito feliz, eu me considero uma boa editora. Os livros que eu editei ganharam bastante prêmios e tal. Mas, no fim das contas, o que emociona mesmo, o que traz satisfação, acaba sendo essa ponte final, né? Acaba sendo esse retorno dos leitores. Acho que isso que tem me marcado mais, assim. É difícil, eu acho que não tem uma única resposta, eu acho que é um conjunto de ações. A gente precisa se politizar mais, né? Eu acho que algumas esferas políticas estão muito soltas e a gente precisa se engajar mais e cobrar mais dos nossos políticos ações concretas. Isso pensando em esfera macro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito muito nos projetos que chegam, que são projetos independentes ou de ONGs, da iniciativa privada, e que também fazem parte, compõem esse conjunto de ações para formar leitores. O Instituto Itaú tem ações bastante interessantes, os clubes de assinatura, né, vários que estão chegando aí, os professores, né, que também são tão engajados na formação do leitor, mas as políticas públicas, elas realmente têm um papel central e a gente não pode ignorá-la, não pode ignorar as pesquisas, né? Acabou de sair a nova Retratos da Leitura, a gente precisa olhar esses dados, a gente teve uma perda aí de mais de 4 milhões de leitores,
especial na classe A e no mesmo tempo, ao mesmo tempo que a gente tem um ministro da Economia dizendo que o livro é um objeto elitizado. Então, eu acho que a gente tem que pensar e cobrar esses governantes e vigiar, né? Esse é o nosso papel como cidadão, né?